que você abrir sua Bíblia do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, e a palavra nos fala desse texto sobre algo muito importante para o nosso coração. Vamos ler do versículo, capítulo 21, versículo 7 até ao versículo de número 9. Depois, os irmãos mantenham a Bíblia aberta, nós vamos examinar. Lucas 21, do 7 ao 9. Encontraram, não? Então vamos ler a palavra do Senhor. Nos diz assim, juntos, vamos lá. Perguntaram: Mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e também chegou a hora. Não vos sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. E vamos ler juntos o versículo agora 25 até ao versículo 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra, te louvamos, ó Deus, pela verdade que ela contém, ó Deus, pela verdade que o Senhor deixou para cada um de nós. E queremos te pedir que nesta noite, ao meditarmos sobre a tua palavra, os nossos corações possam refletir além deste mundo que os nossos olhos podem ver, além das circunstâncias que nós estamos apegados nesta vida. Ó Deus, que nós possamos contemplar coisas maiores e a grandeza do teu poder e da tua promessa, Senhor, que há de se cumprir em breve. Fala ao nosso coração, fortaleça a nossa fé. Nós assim te suplicamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse texto nos fala acerca das últimas coisas. Há uma doutrina que é estudada em teologia que se chama escatologia. Escatologia é a doutrina das coisas futuras ou das coisas que estão por acontecer. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, mais do que ninguém, ele falou sobre a sua volta. Na verdade, o Senhor Jesus um dia esteve aqui, ele pisou sobre a face da terra, ele curou, ele libertou, ele ajudou, ele socorreu, ele morreu numa cruz. Ele morreu numa cruz, e no terceiro dia, depois de ter sido sepultado, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se levantou o quê? Vitorioso, ressuscitado. O Senhor Jesus venceu a morte. De quando em quando nós temos que despedir-nos de uma pessoa querida. Talvez você tenha feito isso já algumas vezes na sua vida. E a palavra de Deus diz que a morte ainda para muitos é o ponto final. As pessoas não têm a dimensão do que é a eternidade.
mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus nos chamou para vivermos com Ele por toda a eternidade. A história não acabou. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ficou aqui na terra, depois de ressuscitado, durante 40 dias. E durante 40 dias ele andou sobre a terra. Ele encontrou com os discípulos, ele comeu com eles, os discípulos o tocaram, e os discípulos o viram. Em certa ocasião, quando Jesus subiu ao céu, diz a palavra de Deus que cerca de 500 irmãos estavam presentes quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus entre nuvens. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus voltará do mesmo modo como os discípulos, aqueles discípulos o viram subir. Essa verdade nós não podemos deixar de lado e não podemos nos esquecer, porque é uma verdade que a palavra de Deus se cumpre. Tudo que Jesus falou se cumpriu, todas as suas promessas se cumpriram. Ele falou que iria para Jerusalém, que iria morrer e que ele iria ressuscitar. Ele cumpriu. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós poderíamos falar: não, Jesus estava falando alguma coisa enganada. Essa palavra nós não podemos crer no Senhor Jesus. Mas a promessa é que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés, e todo aquele que não ouvisse, Deus dessa pessoa haveria de prestar contas. E Jesus disse: voltarei para que vocês estejam comigo para todo sempre. Com a vinda de Cristo se inaugurará um novo tempo, que será a eternidade. Aqui, esse tempo que vivemos sobre a terra é restrito a cada geração. Nossos avós, meus avós eu não tenho mais, já morreram. Eu lembro meu avô, ele era uma pessoa rude, uma pessoa que não amou o Senhor, viveu uma vida distante de Cristo, mas ele ficou cego. Ele teve problema de diabetes, perdeu sua visão, ele ficou cego. E no momento da sua cegueira, ele teve o privilégio de poder confessar Jesus e convidar Cristo para a sua vida. Mas eu não tenho mais meu avô. E aqui, talvez aqui, quantos perderam seus avós aqui? Nós perdemos seus avós, nós perdemos nossos avós. Alguns perderam seus pais. Quem já perdeu seu pai ou sua mãe aqui? Vários perderam seus pais. O que acontece? Geração entra, geração vai, e às vezes as pessoas esquecem essa promessa que Jesus deixou. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Vai chegar um momento que Deus vai nos chamar. E se não, a palavra de Deus diz que Cristo voltará. E nós gostaríamos de nós refletirmos nessa noite sobre 7 sinais relativos à volta do Senhor Jesus, que se cumpriram, estão se cumprindo, para que nós não fiquemos desinformados, mas que nós possamos conferir com as Escrituras. O primeiro deles está aqui no versículo 8, diz assim: vede, respondeu ele, vede, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Essa palavra fala acerca de sinais religiosos, que estão se cumprindo. Houve já ao longo da história pessoas que falaram que Jesus estava voltando, que tinha que vender algumas coisas, que tinha que vestir-se com alguma roupa, e dia tal o Senhor Jesus voltaria. A palavra de Deus diz que acerca daquele dia e hora ninguém sabe, mas a palavra de Deus diz que haverão sinais religiosos. E a palavra, quanto aos sinais religiosos, a preocupação que nós temos que ter é que haverá engano em nome de religiosidade. Quantas pessoas às vezes seguem uma religiosidade, matam por causa de uma religiosidade, até às vezes defendendo algo que acham legítimo, ou agindo em nome de Deus. A palavra fala que haverá os sinais e que nós não devemos ser enganados pelos sinais. Alguém se auto-intitular que é o Cristo, que é o Messias. A palavra de Deus diz que agora o Senhor Jesus virá nas nuvens do céu. Como ele subiu ao céu,
Ele virá nas nuvens do céu. Jesus não negou em momento algum que Ele é o Cristo. Todas as vezes que o confrontaram, perguntando se Ele era o Messias, o prometido do Pai, a palavra de Deus diz que todas as vezes Ele confirmou e não negou. E a palavra fala que o Senhor Jesus, Ele é aquele a quem nós devemos nos curvar, é aquele a quem nós devemos adorar. A palavra de Deus nos fala que haverão sinais religiosos e no meio da religiosidade haverá ferramentas de engano. Nós temos que cuidar do nosso coração para manter a nossa fé viva no Salvador vivo, no Senhor Jesus ressuscitado dentre os mortos, para o nosso próprio benefício. Outros sinais que a palavra nos fala, está no capítulo 21, versículo 9, ele diz assim: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. O século passado, 1900, foi marcado por duas grandes guerras mundiais. Ao longo da história tem havido guerras, e recentemente nós temos vivenciado períodos que estão sendo marcados por guerras em vários lugares. Com a graça do Senhor nós não temos tido guerras aqui, mas, por exemplo, lá na Síria, milhares de refugiados têm sido expulsos por causa de guerras. Lá no Iêmen e em outros lugares, guerras estourando por toda parte, guerra lá na Rússia, perto lá da região da Crimeia. E ao longo da história, de quando em quando, nós ouvimos falar de uma guerra ou de outra guerra. A palavra fala sinais sociais. Outros sinais sociais estão relacionados com as posturas dos homens, o desvio da pessoa se afastar do Senhor, a sociedade se fragmentar e aceitar padrões que são incorretos, que não agradam a Deus. Sinais da sociedade, sinais da natureza que afligirão os homens. Note lá no capítulo 21, versículo 11. Versículo 11 diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, e também coisas espantosas e grandes sinais no céu. A palavra nos fala que haverá terremotos. Nós temos visto terremotos e ouvido, de quando em quando nós ouvimos terremotos. Alguns de grande magnitude, como o que aconteceu na Guatemala, que aconteceram ao longo da história, tem acontecido, e a incidência de terremotos tem sido cada vez maior. Nós não ouvimos de terremotos no Brasil, já temos tido alguns relatos aqui ou acolá que a terra tremeu no nosso país. A palavra de Deus está se cumprindo. O Senhor Jesus prometeu que voltaria e Ele voltará. Epidemias como do ebola, como da dengue, como de tantos outros problemas, gripe asiática que passou, às vezes a gente esquece, mas se nós tivéssemos um catálogo para ir registrando item por item, nós veríamos que grandes sinais já têm se cumprido através do tempo, a palavra de Deus se cumprindo fielmente. Outra coisa, no capítulo 1, versículo 12, diz-nos assim: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. A palavra fala perseguição. Nós temos contemplado agora mais recentemente de uma forma mais intensa. Parece que as coisas têm se repetido de uma forma mais incisiva. Aqui irmãos que têm sido mortos por causa de sua fé, decapitados. Outros, como foi na semana passada, por causa de defenderem a sua fé, jogados ao mar. Eu não sei se vocês já viram, em alguns lugares na África, queimaram várias pessoas. Na Índia, queimaram igrejas.
chutar cristãos como se chuta bola e tacar fogo sobre aqueles corpos, tão somente porque aqueles irmãos estavam guardando a sua fé. No período da Revolução Comunista, quando o comunismo imperou na Coreia, como na China, muitos cristãos foram mortos, foram jogados a feras, a crocodilos, em rios, que para serem devorados. Nós temos visto e presenciado essas coisas na nossa geração. Nós não podemos falar dos sinais que alertam quanto à vida do Senhor Jesus não estejam se cumprindo. Muito pelo contrário, cada vez mais eles estão se cumprindo de uma forma mais efetiva. Outra coisa que a palavra fala também no versículo 36, vamos ler juntos? Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, abastecidos com a palavra, abastecidos com o Senhor. Irmão, enriqueça a sua vida com a palavra de Deus. Gaste mais tempo com o Senhor, gaste mais tempo com as Escrituras, gaste mais tempo orando, gaste mais tempo enchendo a sua vida com o Espírito Santo, falando: esse Espírito de Deus vem sobre mim. Em Efésios capítulo número 6, versículo 17, abra sua Bíblia lá, Efésios 6, 17, o apóstolo Paulo falando das batalhas espirituais, ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto que? Vigiando com toda a perseverança. Ou seja, nós precisamos estar vigilantes, num estado de vigilância contínua. Eu não sei quem serviu o quartel aqui. Teve que tirar a guarda, né? Naquela noite fria, né? Você lá, tendo que tirar a guarda, o sono querendo bater na pálpebra, porque é fácil, irmãos, a gente estar acordado na hora boa, mas quando é de madrugada, parece que o sono bate de uma forma intensa, né? E aí o sono começa a dar aquela cochilada, né? E de repente pode, numa dessas cochiladas espirituais, o Senhor Jesus voltar. E nós precisamos estar preparados para o dia do Senhor. Você e eu, nós precisamos estar cuidando da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento com Cristo, cultivando uma vida de alegria e de esperança. Ele voltará e eu estarei no meio. Amém? Nesse momento, incline sua cabeça, feche os seus olhos. Se Jesus, como diz a palavra, os sinais estão praticamente todos se cumprindo. Se Jesus voltar em breve, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado para estar com Ele? Você estaria alegre por sua volta, ou você estaria triste porque você não está preparado? Seu coração se encheu com coisas que não deveriam se encher, com hábitos que não deveriam se encher, com atitudes que você não deveria ter. E o Senhor Jesus chama a mim e a você a nos prepararmos para esse dia glorioso. Hoje nós temos diante de nós o privilégio de nos prepararmos espiritualmente. Nós não sabemos o dia e nem a hora. A palavra nos diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, tão somente o Pai. Mas nós temos que estar atentos e preparando a nossa vida. Nós não sabemos quando será exatamente, o momento em que acontecerá, mas a palavra fala: vigiai, porque o Senhor virá como ladrão, e Ele vai levar a sua igreja. Ele vai levar a sua igreja para estar com Ele para todo sempre. Senhor, nesta noite nós estamos aqui na Tua presença. Temos ficado expostos à Tua palavra. A Tua palavra que diz que o Senhor Jesus ressuscitou e que está vivo.
A tua palavra que afirma que o Senhor Jesus voltará em breve, ou senão nós vamos nos encontrar contigo. Nós nunca sabemos o tempo da nossa partida, mas, ó Deus, um dia nós vamos deixar este corpo e nós teremos que estar preparados para acordar na ressurreição, ouvindo a voz do Senhor Jesus, para subirmos com Ele ao encontro nas nuvens do céu. Senhor Jesus, não nos deixe, Senhor, ficarmos, ó Deus, presos às coisas deste mundo. Não nos deixe, Senhor Jesus, ficarmos presos às paixões deste mundo, às coisas que tentam nos afeiçoar a esta terra. Ó Pai, mas que nós possamos nos prender e nos ligar cada vez mais a Ti, Senhor. Cada vez mais, ó Deus, numa vida de oração, de comunhão, de intimidade, de relacionamento com Cristo. E se porventura alguém está aqui hoje e, ó Deus, não tem essa certeza, não tem essa convicção de Deus no seu coração, que seja essa noite uma noite de refazer o relacionamento com Cristo, de reatar a sua ligação com Deus, de tal maneira que a sua vida esteja preparada para o encontro com o Senhor. Ó Deus, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas os sinais estão se cumprindo, Senhor, de forma fiel, de forma contundente. E, ó Deus, nós te pedimos, prepara o nosso coração, enche a nossa lâmpada, ó Senhor, com o óleo do Espírito Santo, para que nós possamos estar naquele dia glorioso, preparados para o encontro do Senhor. Ó Pai, nesta noite, fala ao coração de cada um. Ó Espírito Santo, nessa noite, fala ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus.